para fechar com chave de ouro o nosso bate-papo de hoje, eu vou chamar aqui para falar com vocês o Alexandre, que vai falar um pouquinho sobre quebrando estereótipos do setor de TI. Ele que é o gerente de experiência do cliente da Accenture, né? Ele é cria da FATEC, para quem não conhece, ele é fatecano, ele estudou na FATEC, ele é pós-graduado em sistemas de cloud, transforma os problemas de UX em soluções que dê magia com a Microsoft e atualmente ele gerencia implementações de sistema de CRM em empresas de múltiplos setores. Alexandre, você está por aí? Olá, boa noite. Ah, bola contigo então, Alexandre. Obrigada por estar aqui com a gente. Fiz assim, gente, uma rápida apresentação, mas eu não sou tão bom nisso. E aí, eu vou deixar agora a bola aqui com o Alexandre para que ele se apresente para vocês, para que ele venha trazer essas contribuições incríveis e fechem com chave de ouro. E vocês sabem que durante aqui a apresentação do Alexandre, vocês podem ir mandando perguntas no chat, no WhatsApp, que a gente vai depois ali é, fazer ali as interações, tá bom? Bola contigo, Alexandre. Obrigada, viu? Legal, gente. Eu tinha preparado uma linda apresentação, mas meu outro computador desistiu de mim. Então, vai ser quase um TEDx aqui, e é sobre isso. Beleza. Bem, elas já devem ter dito, né? Meu nome é Alexandre Cordeiro, eu tenho 27 anos, feito há 2 dias. É, eu sou gerente de CX, né? Eu até ouvi a Rô falando. CX é um acrônimo para Customer Experience, né? Que é a experiência dos usuários, nada mais, as experiências dos clientes. Então, o meu trabalho majoritariamente é construir soluções para que os clientes eles se sintam à vontade e eles se sintam abraçados pelas marcas, né? Pelas empresas. Basicamente é isso. O tema proposto que a gente falou, né, foi sobre quebrando estereótipos dentro do setor de TI. Por que esse tema, né? Como a maioria de vocês possivelmente, eu vim do meio do nada, eu morava em Mauá, que é uma cidade lá no final da BC. Eu sempre falava para os meus amigos que eu morava na favela da roça, porque eu morava no meio da quebrada e afins, e minha mãe gostava de galinha, pato. Então, era muito comum eu acordar às 5 da manhã com um galo cantando no meio da quebrada, não é mesmo? Então, eu tive muito essa vivência, né? Antigamente. E eu sempre fui um cara muito comunicativo, eu sempre falei muito, eu sempre fui o cara que gostava de conversar, que saía para conversar com as pessoas. E quando eu fiz aí aproximadamente 14 anos de idade, né? Pela primeira vez, assim, eu comecei a pensar no futuro, aí eu comecei a pensar, e aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? 14 anos chegando, eu estava entrando no ensino médio na época, eu sempre estudei em escola pública, então eu era o mais novo da turma, porque eu terminei o ensino médio com 17. Eu lembro que quando eu cheguei no ensino médio pela primeira vez, eu comecei a estudar à noite. Eu era uma criança ainda, 14 anos era muito novo. E já tinha um cara que tinha repetido 4 vezes o ensino médio, e ele já tinha 18 anos e eu tinha 14. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer nesse lugar. Era desesperador. E a galera falando de futuro, os caras trabalhavam e ia direto pra escola. Eu fiquei, caraca, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E logo após isso, assim, eu lembro claramente, aconteceu. Eu sou adotado, né? E eu tenho pais velhinhos, então, pô, eu tenho, sei lá, 27 anos agora, meu pai tem 75, minha mãe tem 73. Então eles são bem velhinhos. E mais ou menos em 2008, 2009, por aí, né? Meu pai quebrou a coluna. E eu tinha acabado de entrar no ensino médio, meu pai quebrou a coluna e eu era a única pessoa que ficava em casa. Então, automaticamente, eu fui intitulado enfermeiro da casa. Porque meu pai tinha coluna quebrada, ele era velhinho, ele não conseguia andar, ele não conseguia comer, ele sentia muita dor. E com isso eu comecei a ter que cuidar do meu pai. Então, era isso que estava acontecendo no momento. Eu não consegui fazer ensino técnico na época, porque o
O ensino técnico eu ia precisar de 2 períodos do meu dia, mas eu precisava cuidar do meu pai também. Então eu tive que fazer a primeira escolha, né? Que era o quê? Pô, não vai dar para estudar agora, eu vou precisar cuidar do meu pai. E foi isso muito tempo da minha vida. Eu cuidei dos meus pais dos 14 para 15 anos até os meus 21, assim. Quando eu digo cuidar, é no sentido literal, tá? Dar comida, trocar fralda, isso é o conceito de cuidar. E eu fiz isso por muitos anos. Beleza, ensino médio para dentro, eu cheguei lá no terceiro ano do ensino médio, 17 anos de idade, aí voltou de novo, Enem, faculdade, o desespero. E eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu sei cuidar do meu pai e eu arrumo o computador dos meus amigos, né? Só que eu gostava muito de falar, então eu amava inglês. E eu fiquei, e agora, o que, que eu vou fazer da minha vida? Pensei, nossa, eu faço uma faculdade de letras e viro professor de português e inglês. Eu faço TI porque eu gosto de arrumar o computador das pessoas. Ou sei lá, eu faço enfermagem já que eu cuido do meu pai há tantos anos. E eu passei na faculdade federal para fazer letras, só que minha família não tinha dinheiro para nada, falou: "Cara, a gente não vai manter você em uma cidade no interior só para conseguir viver, sabe? Não dá, não dá, isso é inviável". E eu falei: "Beleza, então eu vou fazer TI, porque era em Mauá, era perto de casa, era uma faculdade pública, eu fiz FATEC". Eu falei: "Vai ser isso mesmo". Mas aí a gente entra no primeiro estereótipo, porque na hora que eu falei, vou fazer TI, eu já comecei a ficar desesperado, porque eu sempre fui em matemática. Eu falava, já era, acabou, acabou minha vida. Eu não sei matemática, faz 2 anos do ensino médio que eu não tenho matemática, meus professores de matemática é lunático, e como eu vou fazer faculdade de TI? E eu sou ruim em matemática até hoje, galera. Essa é a realidade, tá? Não tenho problema em falar. Se você vier me criticar, tá tudo bem também, tá bom? Mas eu não sou bom em matemática. Eu peguei 3 DPs de matemática na faculdade. Então, assim, eu sou ruim. Mas isso é o bom é que isso é só um estereótipo, galera. Porque você não necessariamente precisa ser bom em matemática para você ser um bom profissional de tecnologia. Antigamente, sim, precisava. Mas por quê? Porque quando a tecnologia nasceu, ela nasceu para fazer análises preditivas. Então, a galera usava uns computadores imensos, do tamanho de um prédio, para fazer 1 mais 1 é igual a 2. Então, assim, naquela época, eu concordo que você deveria ser bom em matemática, mas hoje em dia, não. Então, depois de anos na faculdade, eu entendi e falei, cara, isso aqui não tem nada a ver com matemática, porque o que você usa em programação? Lógica. E você pode realmente falar, pô, lógica é matemática. Lógica é matemática, mas lógica tá mais para probabilidade. E probabilidade não é matemática exata, é matemática analítica. Então são coisas distintas. Então você não precisa ser o hardcore da matemática para fazer bons códigos. Essa é a realidade. Porque quem vai fazer a matemática é o código, galera, não é você, tá? Você vai escrever lá, 1 mais 1 é igual a 2, e o código vai fazer isso por você. Então tá tudo bem. E esse foi o primeiro estereótipo que eu consegui com o tempo me livrar dele. Depois de mais um tempo, quando eu estava terminando o ensino médio, a faculdade, né? Eram 3 anos, porque fiz tecnólogo. Eu consegui meu primeiro emprego e eu fiquei muito feliz com o meu primeiro emprego. Só que foi o pior momento da minha vida. Olha que spoiler legal. Eu virei professora de informática nessas escolas que dão aula de informática, sabe? Então, você vai lá, faz Word, Excel, PowerPoint. Eu era o professor que ficava lá ensinando você a fazer slides de PowerPoint. E foi horrível, porque nessa época eu comecei a ir para o meu mundo adulto, né? Eu estava perto dos 20 anos de idade ali. E eu comecei a entender um pouco sobre quem eu era, sobre a minha sexualidade, e isso começou a ficar muito complexo para mim, porque eu não conseguia lidar com um mundo de ter que trabalhar, fazer faculdade e cuidar do meu pai, porque eu tinha, mesmo fazendo faculdade e trabalhando, meu pai ainda estava em casa, porque depois de um tempo a gente descobriu que ele tinha Parkinson, depois ele começou a desenvolver Alzheimer, então ele tem uma vida de velhinho doentinho, então eu precisava de manhã eu acordava, ia para o trabalho, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite, e quando eu chegava em casa, ainda tinha uma série de coisas que eu precisava fazer com ele. E nesse meio tempo, nesse turbilhão de coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo,
eu comecei a me entender como um cara gay. Aí eu já era. Nesse momento, o meu mundo desabou e o meu trabalho era muito cansativo. Eu precisava montar planos de aula muito grandes e eu começava a ficar esgotado mesmo. Mas eu percebia depois de um tempo que não era porque eu estava trabalhando, fazendo faculdade e cuidando do meu pai, porque meu corpo aguentava isso, isso não era um problema. Mas porque além disso, eu ainda precisava ficar me poldando para conseguir caber na caixinha que as outras pessoas queriam, sabe? Então, esse processo, quando eu tinha lá 17, 18 anos, isso foi mais ou menos em 2017, 2016, foi um período bem complexo e isso começou a aflorar mais. Depois de um ano que eu estava trabalhando nessa escola de informática, aí eu comecei a dar aula de inglês também, porque eu aprendi inglês desde muito novinho, etc. E depois de um ano, eu tava navegando no Facebook na época. Eu sei que é cringe, não me julguem, mas as pessoas usavam o Facebook antigamente, fiquem chocados. Eu fui lá e uma amiga minha tinha compartilhado um formulário falando: Ah, galera, minha empresa tá contratando, olha o formulário aí para quem quiser. Eu falei, pô, eu tô num trabalho horrível, mesmo que seja muito ruim, é menos pior do que o ruim que eu tô agora, então eu tô feliz, né? Vamos ver. Eu fui lá, me inscrevi no formulário e eu fui no dia da entrevista. Quando eu cheguei no dia da entrevista, foi muito engraçado, porque eu não sabia andar em São Paulo. Gente, eu morava em Mauá. Mauá é uma cidade e eu sabia andar em Mauá. Eu tinha que ir pra Avenida Paulista. Eu tive que atravessar a Paulista meio-dia andando, porque era no final da Paulista e eu desci no começo. É isso. As pessoas que, né, não leem as coisas direito, não percebi, fui longe e eu fiquei lá. 40 minutos de caminhada, fiz uma entrevista e foi a primeira vez que entrei na Accenture. E eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei muito feliz. Porque foi uma mudança gigante, assim. Caraca, eu trabalhava numa escola de informática em Mauá, dando aula de PowerPoint, e do nada eu ia trabalhar numa das maiores consultorias de tecnologia do mundo, porque não é só do Brasil, né? É, e isso daí me deu um estralo muito legal, porque eu tinha um outro estereótipo, né, que as pessoas normalmente muito têm, que é o quê? Todas as pessoas que você vê lá, muito grande, incríveis, fazendo coisas incríveis, vocês acham que vocês não, a gente, porque eu também achava que essas pessoas, elas já começaram incríveis desde o começo, e isso não é uma realidade. Nem todo mundo tem um começo incrível para ter um final incrível, entende? Então, às vezes as pessoas têm uma vida mais tranquila, com coisas menores. A ideia é dos passos, né? Você vai dando um passo curto, outro passo curto, para você começar a dar passadas longas. E eu percebi isso depois de um tempo. Porque quando eu entrei dentro da Accenture a primeira vez, eu falei: caraca, eu tô trabalhando numa empresa incrível, ela é imensa. Eu tenho VR, gente. Eu não tinha VR quando eu trabalhava na escola. Eu não tinha VR. Tinha dia que eu tinha que ir andando pro trabalho, porque eu gastei o VR, eu gastei o Vale Transporte, não é verdade? Porque a gente é jovem, a gente vai no cinema e não pensa que tem que pagar a conta no outro dia. Então eu tinha que ir andando pro trabalho, e é sobre isso. Então eu falei, caraca, eu acho que as coisas estão acontecendo e vai dar certo. E beleza, eu entrei lá, isso foi mais ou menos lá em 2018, depois que eu terminei a faculdade, né? E eu tinha alguns medos, porque eu falava, cara, eu vou começar a trabalhar como programador, eu vou trabalhar só olhando pro meu computador, vai ser uma loucura, eu vou entrar em uma depressão, porque como eu vou trabalhar só eu, o computador e eu, tela preta, um monte de código, eu vou ter que ficar fazendo sempre a mesma coisa, eu vou ficar vendo um monte de homem branco, chato, rico, enchendo meu saco para trabalhar, isso vai ser horrível. Eu tinha muito esses estereótipos, porque quando você olha, por exemplo, pensa aí você agora, mentaliza na sua cabeça um magnata de uma Big Tech. Você deve ter pensado, sei lá, no Mark Zuckerberg, branco, alto, europeu. Sei lá, você pensou no Elon Perfume, o Elon Musk. Branco, rico, é isso. Quando eu pensava em TI, eu só pensava nisso. Eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar com o Steve Jobs, que é um rico lunático que anda descalço e colocou o nome do computador com o nome da filha porque ele não gostava dela. Essa era a minha ideia. Eu achei que eu ia trabalhar com essa celaré. E quando eu cheguei lá, eu vi que não, sabe? Eu tinha pessoas de todos os tipos no meu time. Eu falei, caraca, a galera não é surtada. Eu não vou trabalhar só com os ricos podres de dinheiro. Eu tô muito feliz. E
eu comecei a ver que existiam outras formas de ser programador e isso foi muito legal. Então eu falei, ok, eu acho que tá dando certo, tá dando bom. É, beleza, fiquei lá 2 anos, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar muito tempo num lugar só, porque quando eu olho para o futuro, eu penso, meu Deus, o que está acontecendo? É, eu vou trabalhar aqui 20 anos, 30 anos, eu já começo a ter um problema já, porque eu não gosto de pensar que minha vida já está definida com 27 anos. Eu gostaria de ter outras possibilidades, outras vivências, experiências diferentes. E eu decidi, depois de 2 anos que eu estava na Accenture pela primeira vez, que eu ia sair. E eu saí. Em 2020, eu saí. E foi a pior coisa que eu fiz. Não é brincadeira, foi muito ruim. Muito ruim. E aí eu. Aí foi um estereótipo que eu tinha, assim, de todas as empresas de TI são legais, todas as empresas de TI funcionam, e não é uma realidade. A Accenture é um lugar incrível, de certa forma, sim, mas nem todas as outras empresas são tão incríveis assim. Eu fui trabalhar numa empresa judia, péssimo, que eles eram extremamente preconceituosos, por exemplo. Eu tenho cabelo azul hoje. Antigamente eu tinha que cortar porque eu não podia ter cabelo colorido. Eu tinha que tampar tatuagem porque eu não podia trabalhar com tatuagem. E eu falei, caraca, eu tô me sentindo de novo num potinho, sabe? E aí eu caí num outro estereótipo de lugares que não são inclusivos, lugares onde a diversidade não é bem vista, você não é bem aceito, então a diversidade não ajuda nas tomadas de decisão. E eu caí bem nesse lugar, assim. E foi um período muito ruim, porque eu sentia que o fato de eu ser uma pessoa com uma vivência diferente, que passei por lugares diferentes, não era visto no meio de tantas pessoas que tinham uma vida igual, que passaram por uma trajetória igual. E isso me deixou muito mal, porque eu me senti o quê? Eu me senti preso num lugar que eu não pertencia. E isso foi bem ruim. Só que depois eu voltei para Accenture, fim da história. Então, depois em 2021, depois de 6 meses, eu voltei para Accenture. A Accenture comprou uma outra empresa X que eu trabalhei. E quando eu voltei para Accenture, depois de 1 ano e meio mais ou menos, eu virei gerente e eu fui promovido para gerente. Eu tinha 26 anos na época. Olha só, faz um ano. É, E aí eu caí em outras crenças ruins, assim. Eu parei. Antigamente eu achava que as pessoas diversas, elas não eram reconhecidas em uma estrutura corporativa, sabe? E, e eu vi que isso não era uma realidade, porque mesmo eu sendo uma pessoa diversa, eu sou essa pessoa. Eu tenho o cabelo colorido, eu uso roupas coloridas, eu chego no trabalho sorrindo, gritando com todo mundo. E eu tinha muito medo do meu jeito fazer com que as pessoas olhassem para mim de uma forma em que elas não me respeitassem pela minha idade e também por quem eu era, pela minha essência, pela pessoa que eu era. E aí eu entendi que não, tudo depende muito de como você se comporta e tudo depende também em como você leva a mensagem que você quer que as pessoas entendam. O que eu quero dizer com isso? Não importa se você é o melhor cara ou a melhor mina que faz as coisas acontecerem. Você vai lá, você é bom no código, você coloca a mão na massa, as coisas funcionam. Tudo bem, isso é ótimo. Olha que legal, você faz seu trabalho. Mas e além disso? O que você é? Você é uma pessoa que impõe respeito? Você é uma pessoa que respeita os outros para serem respeitados? Você é uma pessoa que cria um ambiente de trabalho para que as pessoas te respeitem e se sintam respeitadas em estar com você? E é isso que te muda. Eu tinha muito medo, por exemplo, em pensar, pô, como eu vou ser quando eu for gerente um dia? Porque todos os gerentes que eu tive, eles eram tão grossos, tão mal educados, e para eu ser gerente, eu preciso ser grosso e mal educado também. Eu vou ter uma equipe que eu vou chegar lá e falar bom dia, e vai todo mundo levantar e bater continência para mim, e essa vai ser minha realidade. Porque era isso que eu sentia. Que para eu estar lá, eu precisava ser igual às outras pessoas. E não! Olha só que novidade boa. Não, você não precisa se encaixar nos lugares que as pessoas querem que você se encaixe. Você pode preencher o lugar. E preencher um lugar é muito mais do que se encaixar no lugar, entende?
Quando você encaixa, existe um molde que está lá pronto e você precisa só entrar lá dentro e fazer aquilo acontecer. Agora, quando você se encaixa, você entende a proporção que você deve estar lá, em como você deve estar lá. E quando as pessoas elas entendem que você é uma pessoa que preenche aquele lugar, elas te respeitam por isso, porque elas entendem que você faz parte daquilo e é lá que você merece ficar. Então, eu acho que o que eu falei bastante já, mas o que eu gostaria de trazer hoje para todos e para todos nós, né, é que as pessoas que são diversas, elas têm vivências diversas e a partir dessas vivências diferentes da que você tem, que a pessoa do seu lado tem, é o que faz o conhecimento ser construído, porque o conhecimento é uma construção feita pelo coletivo. Porque você não sabe tudo sozinho. Você sabe um pouco, a pessoa do lado sabe um pouco, e quanto mais vivências diferentes que você tem, quanto mais coisas diferentes você conhece, você consegue contribuir mais nessa construção do conhecimento coletivo para conseguir ser um bom profissional, para você conseguir ser um bom filho, ser um bom pai, uma boa mãe, e assim você consegue crescer e ser uma boa pessoa. Acho que é isso. Muito obrigada, Alexandre. Acho que sua fala trouxe questões bem importantes, né, para a gente, a questão de diversidade, questão do estereótipo mesmo, dos medos que a gente carrega com a gente, de alguns preconceitos que a gente tem de será que eu vou ser aceito, será que não vou? Então, acho que são temas que são essenciais. E aí, tenho já algumas perguntas para vocês, nossos jovens. Como tem bastante, eu vou tentar dar uma unificada aqui. E aí, eu vou começar com a pergunta da Alessandra, tá? E ela quer saber o seguinte de você: quais Tá. são as perguntas importantes para se fazer, né, levando em conta a experiência do usuário? Legal. É, o que a gente tem que entender? Aquele papo de qual é o seu problema, isso é verdade, né? A gente tem que entender qual é o problema da pessoa. Mas além do problema é entender como isso te ajuda. Então, por exemplo, eu vi recentemente, no Dia dos Pais desse ano, a O Boticário ela estava fazendo uma campanha de marketing sobre o Dia dos Pais. E para todos os clientes, antes de começar a enviar as, as mensagens de marketing, eles mandaram um e-mail falando: vamos começar a nossa campanha de Dia dos Pais. Nós vimos que não existe nenhum histórico de compra de perfumes masculinos, nada disso. Se você não tem um pai ou você não gosta de lembrar dessa data, responda essa enquete que a gente não vai te mandar nenhum e-mail marketing sobre a campanha do Dia dos Pais. Isso me tocou de um jeito incrível, porque eu falei, caraca, eles estão pensando em como as mensagens vão chegar nas pessoas numa campanha que você vê todos os anos. E mesmo assim, eles tiveram a sensibilidade de entender que para algumas pessoas isso não é legal. Então, antes de você pensar nas suas perguntas de pesquisa, você precisa entender em qual é o sofrimento que aquilo traz para a pessoa ou qual é a solução que aquilo traz para a pessoa, porque antes de você pensar no problema, você tem que pensar em como aquela solução afeta a pessoa. Não necessariamente você precisa saber o problema dela, entende? Então, às vezes você precisa entender que aquilo não funciona para ela e tá tudo bem. Então, eu acho que é muito importante você criar suas perguntas em cima das dores das pessoas. Sensacional, Alexandre. Obrigada. E aí, pessoal, aqui seguindo, né, temos mais perguntas para você. E aí, algumas da parte técnica, outras um pouco mais sobre carreira. E aí, eu vou Legal, fazer para você a pergunta do Lucas Santana, lá do nosso jovem lá de Recife. E aí, ele legal. pergunta o seguinte: em termos de tecnologia, né, no front ou no back-end, o que continua sendo vital para a Accenture e quais tecnologias futuras você sugere que eles fiquem de olhos atentos, que os jovens prestem mais atenção? Legal. O que ainda é importante no desenvolvimento? Lógica de programação.
Parece bobo, mas não é. É muito importante. Independente da tecnologia, se você trabalha com back, se você trabalha com front, isso não importa. Mas se você for uma pessoa que entende de lógica de programação, independente da stack ou da linguagem de programação que aparecer, você vai conseguir dominar. Porque linguagem de programação nada mais é do que sintaxe. E sintaxe você aprende, você vai lá e entende o que é um console.log, ou um cin, cout, um printf. Isso é indiferente. Mas se você sabe o porquê aquilo funciona, é muito importante. É a lógica de programação que traz esse tipo de informação para você. Sobre qual tecnologia vocês devem continuar ou olhar mais? GenAI, inteligência artificial, é isso. Eu acho que nas últimas semanas eu fiz pelo menos 5 reuniões para falar sobre tecnologia de inteligência artificial. E projetos imensos, assim. Projetos que eu tô desesperado, porque eu nem sei como a gente vai conseguir começar isso, porque são projetos muito grandes. E o meu dia a dia é isso, é entregar projeto. Então, eu acho que é muito interessante todos vocês pensarem em inteligência artificial para desenvolvimento e para utilização também. Se você não usa o chat GPT, por exemplo, você já está muito atrás de muitas pessoas. Então, comecem a usar, comecem a entender como funciona, porque a inteligência artificial é o que vai acontecer hoje por muitos anos aí. Isso é verdade. E é um fato, né? Inclusive, surgem, né, muitas questões quando a gente fala de inteligência artificial, do tipo, será que a inteligência artificial vai substituir o homem, né? Será que a máquina Sim. vai substituir o homem? Ah, eu acho E aí, o que maravilhosas você essas acha? perguntas. Eu Hã? acho que não. Pensa comigo. Vamos lá. Você Hum, já usou o chat GPT para construir alguma coisa para você, eu imagino, certo? sim, sim. Mas, beleza, depois de um tempo que ele pega o contexto do que você quer dizer, ele começa a melhorar a sua pergunta, ou ele começa a melhorar o entendimento dele, ele começa a construir material com mais conteúdo para você. Isso é um fato. Só que se ele não tiver os inputs iniciais, ele nunca vai fazer isso sozinho. Então não tem como ele substituir, porque se ele não tiver o contexto inicial para qualquer coisa, ele não consegue construir nada sozinho. Então eu não acho que ele vai mudar. Por exemplo, ele pode deixar sua vida mais difícil. Por quê? Daqui a um tempo, o que eu realmente acho que vai acontecer, e em umas entrevistas que eu fiz recentemente, eu já fiz essas perguntas, por exemplo, você sabe pedir para o chat GPT criar bons códigos para você? Porque ele é um ótimo codificador. Ele escreve códigos como ninguém. Ele é muito bom. Só que ele só vai conseguir escrever um bom código se você dá a direção de como ele vai ter que escrever. E você sabe dessas direções bem feitas. Então, não, eu não acho não que o ChatGPT tão pouco, em pouco tempo ele consiga substituir a gente. Isso é um fato. Você trouxe um ponto bem importante, né? É que eu sempre comento também com os jovens, que não adianta você ter uma super tecnologia se você primeiro, né? Você pega o chat GPT, se você não souber fazer a pergunta certa, você não vai ter o retorno certo. Não, não, não E funciona. a máquina é programada por um ser humano, né? É claro que ela vai executar comandos, mas que um ser humano que está ali criando, né? Claro que vai ser aperfeiçoado, tem uma série de coisas. E o mundo vai ficando mesmo mais difícil, porque em que sentido, né? Você tem que se especializar cada vez mais, porque o mercado muda muito rápido, né? Tecnologia, você estuda uma coisa hoje, Sim, amanhã já tem uma coisa que está mais inovadora ainda, né? E esse é um sim. baita desafio. Eu É, acho que é um desafio, eu falo que é um desafio insuperável. A gente nunca vai estar à frente da tecnologia. Porque a gente está aqui conversando por, sei lá, 2, 3 horas e tem em algum lugar alguém construindo algo que daqui a um tempo vai ser incrível. E a gente está para trás já. Porque essa pessoa nesse momento está fazendo isso. Então eu acho que o ideal não é a gente. Para mim, não é uma competição de quem corre mais rápido, mas uma competição de quem corre sabendo quais são os obstáculos que você vai pular. Então, quais são os obstáculos que você. Quais são os desafios que você vai puxar para si e quais são os desafios que você vai deixar para os outros, porque vai ter espaço para todo mundo. Então você tem que entender quais são os que você quer para você, porque você nunca vai vencer essa maratona. é isso aí. E agora, gente, estamos caminhando aqui para o final e a gente vai fechar com mais uma pergunta. Na verdade, não é nem uma pergunta, é um pedido. Tá E aí, bom? Ale, o pessoal está fazendo aqui, né, no chat, no WhatsApp, eles mandaram o seguinte: se você pudesse dar um conselho e uma indicação, a indicação é por onde eles estudarem, o que é mais importante e se o inglês foi essencial para sua carreira. Então, uma dica de estudo e falar um pouquinho do inglês.
para o jovem e qual dica de ouro você daria para eles? O que que você Legal, diria para eles hoje, assim? tá. Vamos começar com o inglês, que é mais fácil. Estudem. Não tem jeito, galera de cowboy. Não tem jeito. É, eu gosto de inglês, então eu aprendi muito novinho. Com 9 anos de idade eu ouvia muita música, assistia série, essas coisas, então eu aprendi muito daí. Só que hoje, por exemplo, é muito comum entrar em várias reuniões com vários gringos, e gringos indianos são os piores. Eu acho que você já deve ter assistido um vídeo no YouTube de indiano ensinando programação. Os caras falam Wareruraday, é isso, eu não entendo nada, sinto vontade de chorar, mas é importante, então estuda inglês. Mas a minha dica agora, a dica de ouro que você falou sobre o inglês é o seguinte: você nunca vai aprender alguma coisa que você não gosta, porque você não gosta, então você já tá ouvindo aqui falando, cara, quando isso vai acabar? Não aguento mais. Então, isso vem gostando, sabe? Tipo, cara, isso é legal. É difícil, mas é legal. Por que é legal? Pô, as regras funcionam. No português as regras não funcionam, cada um é de um jeito. Lá não, as regras funcionam. Eu vou poder me comunicar com mais pessoas fora do meu mundinho. Então, estudem gostando. Tenham a mentalidade de que, pô, isso é legal. Se você já chegar, estudar inglês falando, cara, isso é chato, isso não é legal, isso é um saco, você não vai aprender. Não vai. E eu dei aula de inglês por quase um ano, então eu sei o que eu tô falando. Você não vai aprender. Agora, se você já for com o intuito de, cara, isso vai ser legal, isso vai funcionar. No começo vai ser mais difícil, mas depois de um tempo eu já vai estar conseguindo o quê? Ouvir uma Lana Del Rey, né? Ouvir uma Billie Eilish sem precisar de tradução. Então, funciona. Vai no intuito de vai ser menos chato que vai ser legal. O que eu acho que é muito importante por onde estudar, inclusive que você falou, parece muito bobo, mas é comunicação. Olha só, a gente está falando de tecnologia e eu estou falando de comunicação. Sim, por incrível que pareça. Eu estava assistindo a última palestra que teve aqui, esqueci o nome da minha amiga de trabalho, sou péssimo. E ela Da falou Camila. isso e eu falei, da Camila, obrigado. Ela falou isso e eu falei, é verdade. Porque quando você for fazer uma entrevista, por exemplo, você sendo Juninho, porque todo mundo aqui é Juninho, galera do Juninho tá todo mundo aqui. As pessoas elas não vão olhar e se apegar ao seu background técnico, porque ele não existe. Ele não existe. Tipo, você tá fazendo um curso, é normal. O que que a gente vai olhar? A gente vai olhar porque eu olho muito currículos de juninhos normalmente. Eu olho três coisas. Primeiro, esse cara faz bootcamp, ele participa de hackathon. Por quê? Porque é uma forma dele mostrar a atuação da tecnologia, mostrar o que eles fazem. E, cara, tem vários programas de bootcamp e de hackathons, vários. Bootcamp da Accenture e da Avanade, que é uma das empresas da Accenture, é o que mais tem. Então, se você procurar Bootcamp, Avanade, Accenture, vai ter muito. E o que é Bootcamp? São esses cursos imersivos, vocês sabem, possivelmente. Então, você fica lá, é um conteúdo denso e o cara desce com tudo para te ensinar e são de uma qualidade inimaginável. Porque o que eu penso? Esse cara não está trabalhando, mas ele está conseguindo se movimentar dentro da tecnologia. Então eu sei que se eu colocar ele dentro dos meus projetos, ele vai conseguir gesticular e aí entra a comunicação. Se você não consegue falar bem de você, se você não consegue falar bem do que você faz, se você não consegue falar para mim quem você é, como você é você dentro do meu time? Como vai ser sua atuação dentro do meu time? Como eu vou saber, por exemplo, que suas coisas estão atrasadas? Como eu vou saber, por exemplo, que você não está conseguindo fazer alguma coisa? Você não vai me falar. E isso para mim é muito importante, porque eu tenho formas de resolver isso. Se você tá atrasado, eu posso colocar outra pessoa do time para sentar do seu lado e vocês entregarem juntos dentro do prazo. Se você não consegue fazer, eu posso conseguir tirar essa atividade de você, passar para outra pessoa e te dar uma mais fácil. Porque um time é isso, todo mundo vai se ajudar, porque todo mundo tem que entregar juntos. Então, você precisa aprender a se comunicar. E não é uma comunicação agressiva. Não vai dar tempo, eu sou burro. Não, tipo, cara, ó, isso aqui é meu prazo e eu acho que não vai dar certo, não vai ser bom. Então, é importante e é muito de bom tom e é uma dica que eu dou para vocês aprenda a se comunicar.
mas aprenda a se comunicar de forma assertiva, para que as pessoas entendam o que você quer dizer e que você consiga passar uma mensagem para que as pessoas que estão em volta de você aprendam a te ouvir também. É isso. Sensacional, Alexandre. Não sei se você quer já se despedir dos jovens, mas eu queria mais uma vez assim agradecer a você, agradecer a Natália, agradecer também a Camila e a Andréa, né, que esteve aqui com a gente também, por essa oportunidade, por fazer história, né, por ser o nosso primeiro Proatec exclusivo com um parceiro, então foi feito todinho, especialmente com os colaboradores da Accenture. Agradecer cada aprendizado é, é, por você estar aqui. Então, se você quiser dar uma mensagem final, fica à Gente, vontade. Hã? muito obrigado pelo tempo de vocês, por ficar me ouvindo aqui. Me chamem no LinkedIn se vocês quiserem trocar uma ideia, quiser falar algo. Meu LinkedIn lá tá aberto. Eu vou demorar, porque eu sou essa pessoa, mas eu vou responder, né? Eu tardo, mas eu respondo. E eu desejo todo sucesso para vocês. Acompanhem com frequência os sites da Accenture, os sites da Avanade. Agora, por exemplo, está aberto o programa de estágio da Avanade, por exemplo. Então, é muito comum essas vagas estarem abertas periodicamente. E muito obrigado por me receberem tão bem. E até uma próxima, se o universo quiser. Ah, com certeza. A gente agradece, inclusive, vocês estão super convidados, né, para prestigiar lá o projeto final de curso dos jovens, o Demo Day. Essas dicas que vocês deram, né, que vocês trouxeram, tanto de comunicação e tantas outras coisas aqui, vão ajudar, inclusive, os nossos jovens aí nesse processo de construção, de trabalho em grupo também. A gente sabe, né, que tem bastante conflito, trabalho em grupo é difícil no Sim, começo, mas você vai se alinhando, né? Então, só agradecer de verdade por todas as suas super dicas ali, sua, das meninas também. O LinkedIn do Alexandre já está aqui, ó, o Rodrigo colocou no chat para todo mundo. E acho que é isso, pessoal. Obrigada pela noite